Mesmo com toda a evolução tecnológica, todo tipo de evolução que vem a ter no jornalismo, é necessário sempre ter pesquisa, entendimento do que está sendo produzido, né? Primeiramente tem que partir do próprio profissional que vai estar na frente da máquina, na frente da produção tecnológica, que vai favorecer a informação ao conteúdo com credibilidade e responsabilidade. Eu acho que a palavra responsabilidade ela tem que estar assim dentro do nosso dia a dia em todos os momentos. Porque quando a gente divulga qualquer coisa sem um mínimo de apuração, sem saber se procede, sem falar com fontes oficiais, a gente cai aí na descredibilidade, né? E a credibilidade no processo de informar é muito importante para que as pessoas busquem esse meio, né, essa mídia, como um canal de confiança mesmo. As coisas caminham juntas. Não é porque eu tenho que dar uma coisa rápida que eu não vou ter ética. Eu vou checar mais de uma vez. A internet é rápida, mas ela é rápida também na disseminação da notícia. Então eu não posso ser leviana de dar uma notícia apurada pela metade por causa da velocidade da internet. Eu tenho que dar o furo primeiro que outra pessoa. E aí dar uma notícia pela metade. Porque aquilo vai espalhar para o mundo todo, né? Então, a ética tem que estar junto com o furo. Eu sou organizador de uma Copa de futebol aqui, né? No Campo do Paraíso, São Caetano. E de adultos. E após o campeonato, aconteceu um evento, né? O pessoal mesmo da comunidade, torcedores. E aí, infelizmente, aconteceram alguns disparos, né, por arma de fogo, e 2 pessoas vieram a óbito, já por volta das 18h30, 19 horas mais ou menos. E a nossa Copa tinha acabado às 15 horas, mais ou menos. Então a gente não tinha mais participação. Na verdade, nós não temos participação com eventos, né, extracampo. E aí a imprensa, no dia seguinte, acabou, né, publicando e divulgando desinformações sobre a gente, informando que a Copa era associada ao tráfico de drogas. E a gente não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, né? A Copa é organizada por mim, por meu pai e outras pessoas que são de boa índole também. Nosso objetivo é promover o social, lazer, cultura para a galera, aquecer a economia do bairro, como a gente vem fazendo. E estava muito bom até essa notícia, né, percorrer. E foi ao vivo, né, televisão, então abalou muito, primeiro, a morte dos meninos, que foram pessoas inocentes, né? Eu fiquei muito triste mesmo. Fiquei sem dormir 2 dias, né, sem me alimentar bem. E quando essa notícia no dia seguinte foi divulgada, né, pela imprensa, aí mexeu bastante com a minha saúde, né, mental e física também, porque eu não dormia, não me alimentava bem, tinha que resolver minhas coisas diárias, tive dificuldade, né, porque minha cabeça realmente não estava boa mesmo, porque eu tenho a consciência que eu não participei daquilo ali, nem direto nem indiretamente. Infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu. Então é muito perigoso publicar essas desinformações sem buscar, né, a resposta dos organizadores, no meu caso, um organizador esportivo. Se não pensarmos na reformulação técnica do profissional, no entendimento dele, a partir dele, nunca vai ser, na verdade, o entendimento por parte da máquina. Tem que pensar no operador ou jornalista. As evoluções terão, como tivemos durante toda a história, todo o tempo. Mas não podemos perder o entendimento de que é importante a capacitação. Profissionais que deviam estar habilitados para poder lidar com a evolução. Quando entendemos isso, compreendemos que o jornalismo ele vai crescer a partir do momento que o profissional também cresça. O fake news ele se espalha rapidamente e a gente gasta uma energia tentando apurar. Recentemente eu recebi um vídeo acho que foi uma batida de caminhão com vários mortos e a mensagem era de Camaçari, região metropolitana. E aí eu fiquei louca procurando, ligando para todo mundo, para prefeito, liguei para prefeitura, liguei para defesa civil, liguei para polícia e ninguém estava sabendo daquilo. Eu falei, não é possível que eu esteja gastando minha energia numa coisa que não é aqui.
E no final das contas não era aqui. Foi em Pernambuco, em uma situação que já tinha 2 anos. E é muito difícil porque a gente gasta energia, né? Gasta energia procurando os órgãos se movimentam para saber o que está acontecendo, que às vezes nem chega até eles, né? A informação chega primeiro na gente, que é aquele processo que eu volto a falar, que é do celular. Antes as pessoas, elas esperavam sair na TV para ter a confirmação de alguma coisa. Hoje elas confirmam através do celular, né? Hoje todo mundo é capaz de fazer uma imagem, mas nem todo mundo é jornalista. Eu sempre tenho provas. Sempre. Eu sempre tenho uma foto, eu posso não publicar, mas eu sempre tenho prova com o meu jurídico, entendeu? De tudo que eu publico, de tudo. Quando tem coisa de delegacia, eu peço cópia do boletim de ocorrência. Eu tenho um grupo de WhatsApp com a advogada do jornal chamado Liga da Justiça. Então, eu boto lá no Liga da Justiça, ela tem acesso. Quando é processo, eu pego as peças do processo, coloco lá no Liga da Justiça. Eu tenho prova de absolutamente tudo. E não é fácil não, tá? Não é fácil fazer. A imprensa, né, teria que vir até mim, perguntar se eu tenho participação com aquilo. Né? Eles disseram também que aconteceu dentro do campo. Isso não ocorreu dentro do campo. Foi numa rua acima do campo, no mesmo bairro, próximo ao campo, mas não foi dentro do campo. Então espalhou muita desinformação e acabou até mesmo me colocando medo, né, de sair na rua, porque quando você fala de associação ao crime, você fica assustado. Então eu que não tinha vivido ainda essa experiência negativa, foi muito ruim. E graças a Deus que eu venho me recuperando, mas até hoje eu ainda sinto um pouco. A apuração jornalística é o ponto que precisa, né, ter para justamente entender se aquela notícia vai ser divulgada ou não, né? Precisamos ter responsabilidade desde a apuração, desde aquilo que nós entendemos para a fundamentação daquela matéria. Então é necessário ter um olhar muito mais direcionado, de apurar, de pesquisar, de checar o que está sendo colocado ali, para que a informação venha atingir o público totalmente com credibilidade, o público venha ter prazer na informação que ele está lendo, né, ou até mesmo assistindo. Então o jornalista precisa pensar nisso. Precisa entrar nessa visão de que eu preciso, desde a minha parte de base da pesquisa, desde a parte de base da apuração, da checagem, compreender que tudo que eu estou fazendo é para que haja credibilidade. Infelizmente, as mortes, né, querendo ou não, pessoas que são oposição até da Copa, eles falam que foi por conta da Copa, entende? Mas o objetivo da Copa não é esse. Promover o que eu falei, o social, o cultural, o lazer, o esporte para a comunidade. A gente faz ações através da Copa, graças a Deus. A gente aquece a economia local. É muito bom, é muito gratificante você estar lá no dia de jogo. Mas infelizmente veio pessoas que, né, não tinham nada a ver, não eram torcedores, promoveram esse evento e acabou acontecendo essa fatalidade no local. Eu posso fazer uma imagem ali e soltar, mas eu não sei o que foi que aconteceu, de fato, não apuro profundamente. Então, todo mundo pode fazer uma imagem, todo mundo pode gerar conteúdo, mas nem todo mundo é jornalista. Então, esse processo nosso de apuração, de entender o que aconteceu, de mostrar os fatos como realmente são, é um processo. Então, o fake news tem muito isso, de gastar essa energia da gente, né? E a gente não conseguir chegar a lugar nenhum, porque, na verdade, aquilo tudo ali é uma mentira. E as ferramentas, né, de comunicação, WhatsApp, Instagram, nos bairros tem muito isso de páginas, né, de comunicação de que acontece nos bairros e ajudam muito a TV e eu acho que todos os outros meios a entender o que está acontecendo. Aquilo ali é só a parte superficial do problema, né, do fato, da notícia. Nós jornalistas é que vamos investigar o que está acontecendo, apurar com os órgãos, apurar com quem mora e dali construir o que realmente é uma notícia. Né? Às vezes é só informação. Aquela informação a gente pega e transforma na notícia. Né? Às vezes não é nada. E aí é o processo mesmo de apuração que é normal e importante. Não adianta falar, eu sei disso, eu sei daquilo e não
sabe, não aprofundar. A gente precisa de aprofundamento. Mesmo que a gente não noticie, a gente sabe o que aconteceu. Nós temos hoje muitas mudanças acontecendo, não só naquilo que nós entendemos como jornalismo daquele convencional, das TVs, das rádios, mas o jornalismo da internet. E esse crescimento, eu acho que é o que está levando uma diversidade maior desse jornalismo nosso, né? Pessoas que estão de fato pensando em absorver mais a linguagem da internet e compreender que é possível fazer jornalismo usando podcast, jornalismo usando de fato os canais no YouTube e fortalecer mesmo, né, a comunicação qualificada. É isso que temos que pensar. O futuro, ele, por mais que se tenha toda essa incerteza do que vai vir à frente, mas temos que imaginar que esses profissionais, pensando de forma qualificada, entendendo a evolução que tem o jornalismo, a tendência que está sendo feita, né, por todo o aspecto da cybercultura, as relações que cabem os seres nesse ambiente, é de fato entender que eu preciso estudar, preciso oferecer qualificação para entender mais ainda o que eu posso oferecer nesse futuro. Nesses quase 5 anos de jornalista e de TV Bahia, comecei como estagiária, eu vejo muito isso, tanto nos factuais quanto nas pautas mais programadas, mais bem produzidas, né? Que a gente traz um peso, uma responsabilidade ali, que às vezes as pessoas elas não têm noção daquilo na vida dela. Eu vou trazer 2 exemplos rápidos que é um positivo e um negativo. O positivo foi que eu fiz uma matéria sobre a pobreza em Salvador e na Bahia. E aí eu consegui uma moça que ela ia todos os dias no açougue pedir restos de carne. Foi logo no meio da pandemia. E aí ela entrou dentro dessa matéria com outros 2 personagens e muita gente viu a história dela. Ela tinha um marido acamado, 2 filhos, ela parou de trabalhar para cuidar do marido, Dona Rosilene. E a gente chama ela de Rose. E aí as pessoas começaram a ajudar. Muita gente ligando, muita gente ligando. Resumindo, ela está terminando de construir a casa dela toda. Tudo com doação. Olha o impacto disso na vida dessa mulher. Uma mulher que não tinha casa, uma mulher que morava em uma situação horrível, tinha largado tudo para poder cuidar do marido, não tinha emprego. E a casa dela foi toda construída com doação. Mais de 23 mil reais doado pelas pessoas que viram a matéria, que sentiram a dor de Dona Rose e que hoje construíram a casa dela, que tá para entregar já. E a gente, inclusive, vai fazer a entrega. E olha o peso disso, né? Se a gente for parar para analisar o impacto disso na vida de uma pessoa, né? Então, eu posso fazer a diferença através do meu jornalismo, né? E teve uma outra situação que é um pouco mais negativa, que eu sempre me chama muito a atenção porque todos os dias eu vejo muito isso, né? Eu, Mônica, tentando falar com pais que tiveram os filhos mortos em alguma situação, por exemplo. Nossa, como é difícil. A pessoa, eu quero falar e às vezes nem ela sabe o peso daquilo pra ela, dela se expor. Então a gente tem todo o cuidado, né, de falar, poxa, não mostra o rosto, não apareça. Sabe por quê? Porque você vai continuar morando naquela comunidade. Você não vai conseguir sair agora. Em situação de violência, por exemplo, que tem muita troca de tiro, por conta de facções. A gente pega a pessoa e bota ela assim no chão novamente, que às vezes está tão revoltada com a situação e tá tudo bem se ficar revoltada. A questão toda é que ela não sabe desse peso. Então eu, enquanto jornalista, sei o quanto isso pode afetar a vida dela e falo, olha, não vamos mostrar por questão de segurança mesmo. E esse é o meu papel, porque eu poderia muito bem falar, olha, Dona Fulana, que teve a casa fuzilada ao vivo no nosso programa. Mas não é isso que a gente quer. A gente tem uma noção de responsabilidade com o nosso trabalho, exatamente, com o outro que está ali naquela situação, e muitas vezes isso é passado para frente por outros jornalistas para que se tenha audiência. É muito importante, né, publicar uma informação verídica, né, e se você promove essa desinformação, você coloca muita coisa em risco, muita coisa em jogo mesmo. Tipo, eu tenho família hoje, eu já fiquei preocupado com a minha família, aí já tenho que se preocupar comigo, entende?
porque a gente não sabe quando vem, a hora que vem, não é avisado. E a gente está num mundo que, infelizmente, essas pessoas fazem o que dão na cabeça, né? Então, eu acredito que eles colocaram, sim, a minha integridade física em risco com essa desinformação. Então a gente tem que entender a nossa responsabilidade social pro bem, pro mal, né? E a gente conseguir enxergar e filtrar o nosso dia a dia, porque nem tudo vale a audiência, né? Que é o que a gente busca sempre, né?